Eu só quero, antes de tudo, fazer um pequeno comentário. Talvez você está nos visitando hoje e você viu uma ênfase tão grande que nós demos no momento da oferta. Eu quero que você saiba que isso não é o costume da nossa igreja, é que você foi privilegiado de vir num dia em que todos nós estamos inflamados por um sonho, que é o sonho de ter um lugar onde vamos receber as milhares de almas que o Senhor ainda vai nos confiar. A nossa igreja não é uma igreja que enfatiza a petição de dinheiro. Nossa igreja é uma igreja serva. O nosso pastor é um homem de coração simples, de hábitos simples, né? É um homem que preserva pela pureza no coração e a simplicidade do evangelho. Um homem que ninguém nunca viu um sinal de ostentação na vida do pastor Gilson e da família dele. É um homem extremamente simples na maneira de vestir, se você quiser alegrar o coração do pastor Gilson, chame ele na sua casa para comer arroz com ovo, né? É o prato preferido dele. Então, é assim. E eu quero que você saiba que ninguém está aqui querendo ensinar nada para ninguém. Isso foi dito hoje de manhã, que nós agradecemos a Deus pela vida de cada um daqueles que são ofertantes e dizimistas. Pode ser que nesse período que nós estamos na construção, você seja impedido de dar aquilo que você gostaria de dar. Nós não estamos dizendo que o bom mesmo é quem está dando isso, que não, você que é ofertante, dizimista, esses 97 anos de ministério desta igreja foram sustentados pelo teu coração generoso. Então não se sinta constrangido de maneira nenhuma, Deus conhece o teu coração. Eu estava hoje lendo um texto em Atos capítulo 5, que é aquele texto de Ananias e Safira. Aquele casal estava vendo muitas pessoas vender suas propriedades e depositar aos pés dos apóstolos. E eles quiseram aparecer. E eles falaram: opa, vou fazer a moral também. E eles venderam um terreno, tiraram uma parte do dinheiro para eles e foram fazer moral com o restante do dinheiro. E Deus reprovou a atitude deles, porque eles queriam fazer média com os outros. E por causa disso, eles morreram. Depois que eles estavam já mortos, prontos para ser sepultados, chegou uma mulher que participou do cambalacho junto com eles. E perguntaram a ela: você sabia que o terreno foi vendido por outro valor? Sabia. E você concordou com isso, né? Então, assim como eles serão sepultados, você vai ser sepultado junto com ele, porque participou da cachorrada. Claro que a Bíblia não fala cachorrada, porque foi escrito em outro lugar, não foi escrito no Rio de Janeiro. Então, se o livro de Atos fosse escrito no Rio de Janeiro, é essa safadeza, né? Então quero que você saiba, amados, que nada impressiona mais o coração, mais a Deus, do que o teu coração e a sua disponibilidade. Isso é o que realmente... Isso não quer dizer que é só o coração, porque a igreja não é mantida com coração, né? Então a gente não chega lá na Enersul no começo do mês que vem: olha, o pessoal da igreja que veio trazer o coração para quitar a conta, tá? Então o coração não paga a conta de luz da igreja e nem constrói, né? Ninguém vai dizer: olha, vamos botar um em cima do outro, um irmão em cima do outro, que todo mundo se ofereceu inteiramente, então fazer um prédio subindo um irmão em cima do outro. Não, é com dinheiro mesmo que a gente faz. Mas eu quero que você saiba que é muito bom quando você pode participar, também oferecendo a Deus e trazendo ao Senhor algo que tenha valor e algo que seja o momento de nós trazermos para Ele. Amém? Amados, agora estou começando a pregar. Existem duas datas que eu amo muito no ano. A primeira dela é o Ano Novo. Porque o Ano Novo é um período em que começa uma nova etapa na nossa vida. A gente pode tentar mais uma vez. E eu gosto muito de recomeçar. A minha vida é uma vida feita de recomeços. Poucas coisas na minha vida eu comecei e terminei. Não é assim por falha de caráter, não. Foram coisas que às vezes eu tive que fazer escolhas, mas a minha vida ela é feita de recomeços e boas finalizações para a glória de Deus. Mas eu gosto do início do ano. O ano novo para mim é muito lindo, porque o outro ano vai embora e eu me despeço dele sempre de boa. Eu digo: que pena que não dá para realizar mais nada, mas agora vem um novo ano e uma nova oportunidade. E a outra parte que eu gosto muito é da Páscoa, pelo significado da Páscoa. A maioria de vocês foram criados na igreja e sabe que a primeira Páscoa aconteceu quando o povo de Israel era escravo no Egito, e quando Deus estava já preparando a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. Uma palavra de Moisés foi dirigida ao povo, dizendo: olha, vocês devem fazer isso, preparar o cordeiro, pegar o sangue, passar na porta, para que o anjo da morte não entre na casa de vocês. E a Bíblia diz que assim seria a Páscoa. A partir daí,
ela sempre foi comemorada pelo povo judeu, povo de Israel, povo judeu. Jesus morreu dando sentido a essa simbologia. O que aconteceu no Antigo Testamento foi um símbolo do que aconteceria no Novo Testamento, quando Jesus, o Cordeiro de Deus, derramou o sangue, só que o sangue foi derramado na porta do meu e do seu coração, para que o poder do pecado não entrasse mais em nós. E da mesma maneira como o povo de Israel saiu da escravidão do Egito, nós saímos da escravidão do pecado. E nós saímos do império das trevas, onde éramos sufocados, limitados, restringidos, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então isso é muito poderoso. Então, quando eu gosto muito de pregar na época de Páscoa, que é uma oportunidade que eu tenho de revisitar as áreas da minha vida em que eu tenho experimentado uma verdadeira liberdade, e as áreas da minha vida onde eu consigo identificar algumas algemas, algumas correntes, alguns barbantes amarrando a minha perna, porque o Senhor nos chamou para vivermos a verdadeira liberdade, amém? Então, a parte do Antigo Testamento que fala sobre a Páscoa está em Êxodo 12, mas não é sobre ele que nós vamos ler. Vamos ler algo mais interessante, João capítulo 8. Não é porque o outro é menos interessante, mas é que essa ela é mais aplicável à nossa vida. Algumas pessoas haviam crido em Jesus, mas eles não tinham recebido ainda o nome de discípulos. Eles tinham apenas crido. Assim como muitos de nós que estamos na igreja, cremos no Senhor, cremos no poder dEle, cremos que Ele pode fazer um monte de coisa, mas ainda não somos discípulos, não somos seguidores, não estamos nos dispondo a aprender com o nosso Mestre. Então em João capítulo 8, versículo 31, nós vemos assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha só, eles já criam. Eles não eram descrentes, já eram crentes. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Aí ele falou, até aí eles gostaram, que eles queriam ser seguidores, que era a cultura, eles serem discípulos de alguém. Mas veio uma coisa que caiu mal no coração deles: e conhecerão a verdade vos libertará. Olha só, eles responderam: Jesus, está ocorrendo um equívoco. Somos descendentes de Abraão. Nos dias de hoje nós diríamos: somos nascidos e criados na igreja, fizemos EBD, participamos de projeto missionário, somos ofertantes e dizimistas, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: tem um detalhe que vocês estão esquecendo. Digo-lhes a verdade: todo aquele que vive pecando é escravo. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então perceba, amados, nesse texto existem 3 coisas que eu quero destacar para você. Em primeiro lugar, um engano. E o engano muitas vezes ele vem disfarçado. Uma das palavras aplicadas na Bíblia para engano é o termo chamado sofisma. Sofisma é um engano que muitas vezes ele é mais atraente, ele parece mais autêntico do que o verdadeiro. Já viu esses relógios que o pessoal vende aí que é réplica? Tem réplica que só o especialista sabe se é ou se não é. É igual sofisma. Muitas pessoas declaram a autenticidade de uma réplica, de tão parecida que é com a real. E o engano não é uma coisa nova. O engano foi a primeira artimanha que Satanás usou lá no Éden, com Adão e Eva, quando Deus disse para Adão e Eva que eles poderiam comer toda a floresta, menos uma árvore. E aí a serpente falou: olha, por que vocês não comem isso aqui? Não, o Senhor nos disse que no dia que nós comermos, certamente morreríamos. E aí a serpente, a enganadora, a Bíblia chama ela de enganadora, disse: se comer, certamente não morrerás. E eles pagaram para ver e deu no que deu. Existem vários tipos de engano. E o engano, ele é feito, ele acontece por causa ou da influência forte de alguém, mas mesmo alguém forte te influenciando. Se você tem uma leitura correta de uma situação, você não vai ser enganado. Então,
Tem alguns testes que as pessoas fazem, até de personalidade, de comportamento, DISC, seja lá o que for, que é um teste de autoconhecimento. Mas para você ter o autoconhecimento, você precisa fazer a autoleitura. Só que a leitura tem que ser feita com a lente correta. Não adianta você fazer uma... É o que acontece também quando alguém vai fazer algum teste, inclusive o DISC. A pessoa vê as perguntas e responde, não é a realidade dela. Aí o resultado sai errado, porque ela não faz aquilo baseado na lente correta. Então muitas vezes Satanás coloca algumas lentes corretas incorretas em nossos olhos. Toda vez que ele coloca é incorreta. Satanás nunca faz nada correto. E aí o que acontece? Você tem a visão errada sobre aquilo que é um pecado, você acha que não é. Satanás tenta enganar você, tenta te tirar do foco. E o foco também está relacionado à visão. Nós vemos o exemplo de Sansão, foi outro homem que cometeu inúmeros equívocos, porque o foco dele estava voltado para a mulher. Ele era o libertador de Israel, assim como Gideão. Ele não era profeta, não era rei, ele foi um libertador. Então Sansão, desde quando começa, no capítulo da história de Sansão, começa dizendo, a mãe dele ficou grávida e tal. Ele ficou jovem, gostou de uma mulher e pediu para os seus pais irem lá para conseguir aquela mulher para ele. E essa mulher deu o maior chabu. Ele arrumou um rolo e foi nessa situação do impasse que ele amarrou o rabo das raposas para tacar fogo no arraial dos filisteus. E aí quiseram matar ele. Ele quase perdeu a vida por causa de uma mulher. Novamente ele foi visto como uma prostituta em Gaza. E ele teve que sair da cidade de madrugada porque queriam matá-lo. Segunda emboscada por causa de mulher. Depois a terceira mulher que aparece na vida dele foi Dalila. E Dalila, logo nos primeiros encontros, já pergunta para ele: o que eu posso fazer para te destruir? Olha só, irmão, que conversa fiada. Já pensou você que é casado, tua mulher olhar para você no jantar assim: amor, como é que eu faço para te destruir? Está amarrado, irmão. Mas Sansão não, ele estava tão cego que Dalila fez essa pergunta para ele. Ele foi aos poucos se entregando. E se nós fizermos uma análise como é que é? Esqueci o nome. Também não vou ficar parando para achar, não. Se nós fizermos uma análise, nós vemos que Sansão foi cometendo alguns atos falhos. Ele tinha 7 tranças. E as tranças, o cabelo dele era grande, parecia uma corda. E ele foi falando: se me amarrar com uma corda, se me amarrar com 7 cordas, 7 cordas, 7 tranças. Então ele começou aos poucos a entregar o jogo, até que ele se entregou. Amados, e depois que ele foi cortar o cabelo dele, ele perdeu a força. Primeira coisa que os inimigos pegaram ele e furaram o que, irmãos? Os olhos. Porque Satanás, ele sempre vai te enganar, te equivocando na leitura das coisas que estão ao teu redor. Satanás, ele ataca na visão. Quem não tem visão não realiza. Quem não tem visão não chega a lugar nenhum. Tudo começa por uma visão. Você só deseja chegar a lugares que a tua visão já alcançou para você na sua mente. Isso é muito sério. Só que ele então se tornou mais um. Mas com Gideão foi o contrário. Gideão, ele tinha uma leitura errada de si mesmo. Mas Deus mudou. Todos os anos o povo de Israel plantava o trigo, na hora da colheita os midianitas iam lá e passavam o rodo. E aí o que eles falaram? O jeito é a gente plantar, quando colher, a gente malha o trigo e vamos guardar o trigo, esconder dos midianitas. E aí um dia ele estava lá malhando o trigo, falando alto que nem eu falo, sozinho. Oh Deus, onde é que estão os milagres que nossos avós contavam? Do mar sendo aberto, do maná sendo jogado, de sair água da rocha. Por que aconteceu tudo isso conosco? E Deus disse: esse povo pecou contra mim. Eles viraram as costas para mim, por isso que eles estão nessa condição. Mas você, Gideão, com a força que você tem, você vai livrar esse povo. E Gideão flexionou assim o bíceps, não rolou nada, parecia o pastor Domício, ninguém em casa. Deus, que força é essa que eu tenho? É a força que você tem. Ah, Senhor, é o seguinte, o senhor deve estar equivocado. O senhor deve estar pensando em outro. No outro que tem um sobrenome forte, Deus. Eu sou o mais fraquinho de uma família desconhecida, de um clã que pouca gente ouviu falar, da menor tribo, e eu moro na cidade mais distante. Com a força que você tem, Gideão. Aí Gideão concordou.
E no capítulo seguinte já começa dizendo assim, ó: Gideão e seu exército acordou de madrugada. Olha aí, irmão, do frouxão virou capitão. Olha o que Deus faz na sua vida. Quando você começa a ter a leitura correta daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas só que Satanás, ele vem trazendo engano, trazendo equívoco, intimidando você, como aconteceu com Davi e Golias. Então aqui nesse texto nós vemos esse engano, que Satanás tenta dizer para você que você está liberto o tempo todo, e aí quando você vai para alguma situação que exige poder espiritual, você não tem, porque Satanás está enganando, ele está te fazendo de refém e você não está percebendo. Primeiro lugar é um engano. Segundo lugar, amados, é uma verdade de que nós podemos ser livres do pecado, amém? Mas você não pode ser livre do pecado se você não souber e não for relembrado nessa noite do que é pecado perante Deus. Que tem coisas que nós não achamos que é pecado, amados. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Queria que todos abrissem. Glória a Deus. Quem já achou, diga glória a Deus. Amém. Gálatas 5,17. Vida pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfaça os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Amém? Ora, as obras da carne, as cadeias, o que nos aprisiona, o que nos acorrenta, são manifestas da seguinte maneira: três tipos de pecado contra o nosso próprio corpo. Olha lá: imoralidade sexual, pornografia, né? Que imoralidade aqui é porneia, de onde vem a palavra pornografia. Impureza e libertinagem. Três pecados contra o nosso próprio corpo. Depois 2 pecados contra Deus: idolatria e feitiçaria. E depois, amado, nós vemos aqui 8 tipos de pecado, que são os pecados sociais. São pecados que nós cometemos no nosso relacionamento. Não é pecado contra o nosso corpo, nem pecado contra Deus. São pecados que nós cometemos no dia a dia, em casa, no trânsito, no trabalho, no Facebook. Olha só: ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, que é divisão, né? E inveja. E depois tem mais outros 2 pecados: embriaguez e orgia. Então perceba: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, embriaguez e orgia. Dos 15 pecados, 8 são sociais, 7 são divididos em outras categorias. Porque isso nos indica, amados, que muitas vezes nos nossos relacionamentos, o tipo de relacionamento que nós temos indica que nós estamos vivendo em algum nível de escravidão. É impressionante como nós vivemos numa sociedade doentia. Hoje eu fui à tarde no mercado e tinha um menino lá que pareciam 2 irmãos que eram bem parecidos. Um tinha mais ou menos uns 9 anos, outro tinha 7 anos. O de 9 anos, irmão, estava judiando tanto do de 7. E eu falei: mas dá para você ver que era maldade. Ele chutava, ele dava rasteira no outro, ele sufocava, partia por cima do outro, e o outro pequenininho, indefeso ali. Mas a mãe estava ali pertinho, olhando tudo, não falou nada. E eu falei: meu Deus, que maldade é essa? Nós vemos às vezes na escola ou festa infantil, alguns meninos já controlando, manipulando para poder excluir os outros da amizade dos coleguinhas. Desde pequena a pessoa com essa semente no coração. As pessoas desrespeitando umas outras no trânsito. É ódio para todo lado. As pessoas se desrespeitando no trânsito. Eu queria saber, amados, a impressão que eu tenho é que a maioria das motos, o freio não funciona na hora que o sinal está vermelho. É uma verdadeira roleta russa. Eles vão passando, todo dia morrendo gente, e o povo continua desrespeitando. Que coisa terrível, amados. Mas nós vivemos numa sociedade assim, onde as pessoas não elogiam mais as outras. Você faz algo fantástico, é legal, e as pessoas procuram botar defeito em você. Brincadeiras de mau gosto,
contigo, com a sua forma física. Se você é careca, o povo te zoa. Se você é cabeludo, o pessoal te chama de bandido. Se você anda arrumado, você é vaidoso demais, marrento. Se você anda mal vestido, você é mendigo. E por aí vai. Porque as pessoas estão adoentadas. Mas nós não podemos ser arrastados por isso, amado, porque isso é escravidão. A palavra de Deus diz que a boca do justo é manancial de bênção. Então o que tem que sair da minha boca é palavra de bênção, palavra de paz, palavra de conserto, palavra de cura. Muitas vezes dentro da igreja, que a igreja é um lugar onde pode acontecer muitos conflitos, que nós estamos muito perto uns dos outros, aconselhamos, abençoamos, fazemos programas juntos. Mas algumas pessoas já não entenderam que a vida de um cristão é a vida de alguém curado. Não é de gente que vive alfinetando e ninguém mandando indireta, não. Precisamos cuidar disso. E abençoar a vida do outro, colocar o nosso irmão como prioridade. A prioridade, graças a Deus eu tenho meus discípulos, e a prioridade é eles. Eu os ouço. Eu não fico contando da minha vida para eles. Eles não estão ali para me aconselhar nem para ouvir. Da minha vida eu conto o pastor Ronaldo. Mas o meu tempo é dos meus discípulos. Eu não estou ali para contar o que eu fiz, o que eu quero, o que eu vou comprar, o que eu vou realizar. Eu estou ali para estimular, amado. E todas as vezes que termino um discipulado, eu pergunto para Deus: Deus, será que o meu discípulo vai sair melhor agora do que ele chegou? Será que ele está sendo curado, ele está abençoado, ele recebeu algo da parte de Deus? Ou foi só um cafezinho? O que ele está sendo motivado, o que ele está sendo alimentado? Mas irmãos, muitas vezes nós vivemos isso na casa de Deus, negligenciamos os relacionamentos saudáveis, e nós vemos aqui a discórdia. Tem gente que gosta de discordar de tudo, porque a alma dele é uma alma insatisfeita. Você fala: vamos pintar de azul, vamos pintar de bege, de bege, de bege. E não vai pintar de bege não para ver a cara feia. Tem gente que ama discórdia e guarda discórdia por nada, só por discordar. Ciúme. É meu, é meu, é meu. Ciúme de amigo, ciúme de coisa, amado. Aprenda a abrir a sua mão, porque você vai passar a eternidade de mão aberta. Eu vou em vários velórios, nunca vi ninguém morrer de mão fechada. Tem até aquele ditado Yiddish, né, que fala que as crianças nascem de mão fechada. O homem nasce de mão fechada, mas morre de mão aberta, porque ninguém leva nada. Mas tem gente que gosta de reter. É meu, não compartilho. Eu lutei para ter. E daí, lutou para ter? Você lutou, mas não foi você que te deu, foi o Senhor que te deu. Tem que compartilhar. A mesma mão que você abre para dar, ela está aberta também para receber. A mão que está fechada para não dar, também está fechada para não receber. Azar é teu. Por isso que quanto mais você dá, mais você recebe da parte de Deus. E às vezes você dá material e recebe espiritual. É assim, não é uma troca. Eu estou dando, que eu estou esperando. Não, irmão, eu estou dando porque o Senhor deu. O Senhor não é bobo. O Senhor suprirá minhas necessidades, e o Senhor suprirá as tuas necessidades também, amém? E é tão triste, amado, quando nós vemos as pessoas escravizadas por isso, escravizadas pela ira. Quantas pessoas já não morreram por causa de ira? Quantas pessoas hoje não estão atrás das grades porque não controlaram a sua ira? Quantas pessoas já não foram mandadas embora, perderam o empregão por causa de ira? Quantas pessoas não têm um desconforto com o vizinho porque não controlou a ira? Quantos pais não têm mais a chave do coração do filho por causa da ira? E quantos filhos se distanciaram do pai porque feriram o coração do pai com uma ira descontrolada? Isso é muito sério, isso também nos torna cativos. Egoísmo, dissensão, facção, inveja. Inveja é o único pecado que o povo não confessa, né? É impressionante. Todo mundo diz: eu preciso me emagrecer, quando na verdade ele está dizendo: eu cometo o pecado de gula. Tem gente que diz: eu amo dormir. Tem gente que fala assim, mas ele não diz: eu cometo o pecado da preguiça. Mas todo mundo agora, inveja. Ninguém bota lá no Facebook: estou morrendo de inveja dessas fotos que eu vejo, esse pessoal fazendo cruzeiro, eu aqui atrás dessa mesa. Não, ninguém diz isso. A inveja é aquela coisa que todo mundo tem vergonha de expor. Mas o invejoso, ele é escravo. Tem gente que tem inveja de qualquer um. Tem pais que tem inveja dos filhos, tem filho que tem inveja do pai, tem irmão que tem inveja do outro, tem marido com inveja da mulher, mulher com inveja. É uma coisa do cão. Escravizado. Não celebra a conquista de ninguém. E tem um outro também, uma outra lista de pecado que é muito séria, 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Abre lá, por favor. 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Deixa a tua mão ficar livre agora.
Liberta as mãos agora, Deus, em nome de Jesus, tira toda a algema, para que o povo possa abrir a Bíblia em nome de Jesus. 2 Timóteo capítulo 3. É outra lista de pecados também, peso pesado, mas são escravidões e que nós precisamos ser livres delas. Saiba disto, nos últimos dias, em Campo Grande, sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, as mulheres também, avarentos, presunçosos, arrogantes, marrentos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos. Amado, a ingratidão é uma coisa terrível. Não é que você deve fazer as coisas esperando gratidão, mas precisamos ser gratos às pessoas que abriram portas para nós. Qual foi seu primeiro emprego? Como é que você começou a trabalhar? Como é que foi a sua primeira casa? Como é que as pessoas te ajudaram? Você, quando se casou, como que a família do seu cônjuge te recebeu? Quais foram as pessoas que caminharam contigo no momento pior deserto que você passou na sua vida? Amados, nós vamos vivendo, contando com o apoio de um, tapinha nas costas do outro, empurrãozinho de outro, um dinheirinho de um, uma coisa do outro. Amado, quando chegamos lá na frente, nós esquecemos as pessoas que nos estabelecemos onde nós estamos. A ingratidão é também uma doença, e a ingratidão também escraviza você, porque você acha que todo mundo, ninguém fez mais do que a sua obrigação. É terrível isso. E olha lá, ingratidão, a impiedade, sem amor pela família, irreconciliável, aquela pessoa que você tenta conciliar, mas não dá, tenta conciliar, mas não dá, junta os dois e não dá, um pede perdão, se ajoelha e não dá. Irreconciliável, amado. Tem gente que tem esse tipo de escravidão, não vai chegar na terra prometida. Escravo não chega lá, só chega na terra prometida quem é livre. Caluniador, ficou sabendo agora? É assim. A pessoa não sabe de nada. Já viu aquele deputado que é crente? Irmão, você acredita na mídia? A mídia no Brasil, 90% dela é vendida. 90% dela vive com dinheiro de algum político. Você vai acreditar o que esses caras estão falando, irmãos? Cuidado. E aí quando o político é crente, esse político que diz que é crente, irmão, você tem certeza que o que foi dito ali a respeito dele é a verdade? Esse pastor acusado de... Qual é a verdadeira acusação? O que está acontecendo? Será que não é o dono do jornal que está com raiva dele? Eu me lembro de algum tempo atrás, você deve se lembrar de um dono de uma escola em São Paulo, que ele foi acusado de pedofilia, e pegaram pesado, porque o filho de um diretor de uma grande emissora no Brasil estudava lá, e o cara teve um problema com o diretor de escola, e começaram a caluniar. Aquele homem foi à falência, perdeu a escola. Depois de tudo que aconteceu, descobrindo que o homem era inocente. Calúnia. Você gosta quando levantam calúnia de você? Por que você acredita em qualquer conversa que as pessoas falam? Então cuidado com isso, irmãos. Um pastor amigo meu, ele recebeu uma herança, e ele sempre quis ter um carrão, uma Mercedes. E ele comprou uma Mercedes de 60 mil, meio velhinha, só para realizar o sonho dele. E aí o povo começou a meter a boca no cara. Quer dizer, o dinheiro era dele, irmão. Ele recebeu 2 milhões. Deu um dinheirão para a igreja, para construir uma área na igreja. Mas ele pegou o dinheiro que é dele, direito dele, e comprou a Mercedes. O próprio povo da igreja dele começou a esculhambar tanto ele, que o homem vendeu o carro e andou com outro. Para que isso, irmãos? Você gosta de ser caluniado? Você gostaria de ter um carrão e alguém falar mal? Todo mundo tem vontade de mandar o filho estudar no exterior. Mas, amado, quando um pastor manda o filho fazer uma faculdade, não, o pastor está mandando com o meu dinheiro. Quer dizer que o pastor não pode juntar o dinheiro dele 20 anos para mandar o filho dele morar no exterior. Quer dizer que o pastor, ele pode orar para todo mundo ter uma boa casa, mas ele não pode ter, porque a dele é fruto de roubo da igreja. Amado, cuidado com a calúnia. Tem gente que é escrava, e porque é escravo na calúnia, ele não chega em lugar nenhum, porque ele não consegue ver ninguém chegando, que se alguém chegar, ele calunia. Está vendo aí como é que é a semente? Então você precisa lutar por essa liberdade na sua vida. Inimigos do bem, sem domínio próprio, cruel. Tem gente que é malvada, está vendo o outro cabisbaixo, quando o outro vai conversar, ele diz, pois é, você sabe que isso é fruto do seu pecado, né? Você sabe que tu está errado diante de Deus. Amado, o que é isso? Foi isso que Jesus fez com você?
A palavra de Deus diz que Deus não arregaça de vez com a cana que está quebrada. A cana está quebrada, Ele vai logo e coloca uma vareta do lado para a cana continuar forte e continuar. A palavra de Deus diz que Deus não apaga o pavio que fumega. O pavio está lá fumegando, lutando para acender a chama novamente. Tem crente que vai lá e apaga, igual aniversário. Isso é crueldade, irmãos. As pessoas têm um sonho. Muitas vezes a nossa crueldade mata o sonho das pessoas. A pessoa tem um chamado, alimenta o chamado dessa pessoa, irmão. Ah, mas eu acho que ele não tem esse ministério. Desde quando Deus vai falar contigo qual é o ministério do teu irmão? Se ele tem um ministério, alimenta o ministério dele. Se não for, Deus é que vai mudar o coração dele, não é você. Ah, pastor, tem ministério de cura. Eu acho que não é cura não, acho que é palavra. Para com isso, irmão. Eu não conheço ninguém na Bíblia, mas ninguém falou para mim qual era o ministério que eu tinha. E nunca Deus falou para mim qual é o ministério do outro. Deus fala a cada um e dá um ministério, e você que tem que reconhecer. Ah, gente, ele é legalzinho, hein? Prega mal pra caramba. Para com isso, irmão, em nome de Jesus. Varão, parabéns, continua assim mesmo. Se você não tiver ninguém para pregar, vai lá e prega só para mim, que eu quero que você pegue prática, você vai se tornar um grande pregador, amém? Se lembra do Rafael Fogaça? Pregando na Quinta Gospel? Eu só ouvia ele porque eu sou o paizão dele, né? Eu e o pastor Ronaldo. Eu e o pastor Ronaldo vão ter que fazer o DNA espiritual do Fogaça para saber quem é o verdadeiro pai dele. Então o que acontece? Amado, olha o Rafael pregando agora. Já pensou se alguém falasse: Rafael, não é tua pegada não, tá? O teu negócio é Muay Thai mesmo, tá, querido? Deus te abençoe, ó. Força lá na sua academia, que nada, amado. Mas tem gente não que tem um prazer de apagar o sonho do outro, porque ele não é e o outro é. Isso é crueldade. Porque muitas vezes o dom que Deus deu para uma pessoa está relacionado à identidade dela. Ela só vai ser quem ela for se ela manifestar aquele dom que está dentro dela. E aí você mata o dom do cara, você deixa ele manco pro resto da vida. Está entendendo a seriedade disso, irmão? Sim ou não? Esquisita essa pregação, né? Já vou terminar. Aqui. Inimigos do bem, traidores, misericórdia, irmão. Só a traição já dava uma pregação. E aí, cara, tudo bem? Tudo bem, Valdir? Como é que tá você? Eu tô jóia, pastor, e tal. Qual é o seu desafio? Ah, vou reformar minha casa. É mesmo, cara? E quanto vai ser a reforma da sua casa? Ah, pastor, vai ser uns 100 mil. Deus te abençoe, cara. Vai ser uma bênção, vai virar um casarão. Amém? Ezequias, tadinho do Valdir, tá achando que vai reformar a casa dele. 100 mil, cara. Vê se pode um cara quebrado daquele fazer reforma. Irmão, isso é traição. Traição. Mas às vezes a gente faz isso. Aí ouve o sonho do outro, aí diz: tadinho, cara. Irmãos, imagina. Já falei para vocês, eu era ministro de louvor, eu era narrador de louvor, que eu não tinha voz para cantar. Eu só narrava. Tem ciúmes de mim, a igreja tem ciúmes de mim. Eu era narrador de louvor. Quando eu falei que ia gravar o primeiro CD, beleza, de narração, vai narrar as músicas todinha. Tem ciúmes de mim, o teu amor é como... Só isso. Mas, amado, e a primeira vez não deu certo mesmo, não. E eu achava que eu cantava, sabia? Aí eu entrei no estúdio para gravar, não consegui botar música em uma voz, em uma música sequer. Eram 10. Aí eu tive que chamar um amigo, aí o CD, que ia ser Domício Júnior, ficou Domício e Amigos, né? O Domício, o dono da música, os amigos cantando. Aí depois eu gravei o segundo buquê de adoração, já consegui cantar 2,5, que a terceira tinha um tom muito alto que eu não conseguia. Aí lá eu dizia, mas... né? Aí o povo saía cantando. Aí assim foi, mas amados, eu sei que depois alguns amigos meus vieram contar, cara, ih, meu Deus, agora ferrou, agora o Domício vai gravar CD. Vamos orar pela nossa igreja, meu pai, é o anticristo, né? Irmãos, sempre vai ter alguém para te trair, precipitado, soberbo, marrento. A soberba é a mãe, né? Miguel de Cervantes disse isso, que a soberba é a mãe de vários outros pecados. Você mente porque você é soberbo, porque você tem medo de falar a verdade e ser humilhado, sofrer constrangimento. Mas como você é soberbo, teu nome tem que estar no top, aí você mente. Você foge da confrontação porque você sabe que você não tem razão, mas como você é soberbo, você foge por causa disso. O cara rouba porque ele é soberbo, porque ele precisa do dinheiro para poder manter alguma coisa. Amada, a soberba é realmente a mãe de vários outros pecados. Precisamos ser humildes. Você, quando se torna soberbo, você se identifica com Lúcifer, porque o pecado dele não foi roubo, foi soberba.
E através desse pecado, muitas outras coisas aconteceram. Mais amante dos prazeres do que amigos de Deus. Quando você é amante do prazer carnal, você não consegue sentir prazer nas coisas de Deus. E o apóstolo Paulo termina aqui, no primeiro texto sobre as obras da carne: eu os advirto como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então precisamos nos reposicionar, amados, reposicionar o nosso coração, porque Deus quer uma Páscoa para nós, uma Páscoa de liberdade. Existem várias outras: fofoca, consumismo. Se você colocar uma lente espiritual e entrar num shopping, você vai ver muitos escravos, espiritualmente maltrapilhos, curvados, andando com as suas sacolas de compra. Aí eles chegam em casa, eles abrem, usam a roupa uma vez, duas vezes, e a angústia volta de novo. Eles são escravos. O escravo não tem alegria nunca. A maior alegria de um escravo é quando alguém diz assim: hoje você pode dar um rolezinho aqui em volta, num raio de 3 quilômetros. Aí depois ele volta de novo para a masmorra. E ele se torna escravo, porque a Bíblia diz que aquele que deve é escravo do seu credor. Ou seja, uma pessoa que ganha 3 mil por mês e deve 6, ele é escravo por 2 meses, porque ele precisa trabalhar 2 meses integralmente para pagar a conta dele. Por isso que a Bíblia diz que o que deve é escravo. Não estou falando de conta, estou falando de dívida. Eu não estou falando você parar de comprar roupa. Compre e vem bonito. Mas não é só comprar, amado. E entenda que Deus provê para você, amém? É impressionante como Deus provê, irmãos. Eu estava querendo comprar uma camisa dessa assim, branquinha, bordadinha. Essa aqui, eu paguei 30 nela. A calça aqui o Fogaça trouxe lá dos Estados Unidos para mim. Eu comprei na internet e ele trouxe para mim. Esse blazer aqui eu fui pregar em Dourados. Um pastor falou assim: ô Domingos, vamos lá em casa depois do culto, tal, comer uma pizza? Vamos embora. Eu fui lá. Aí ele falou assim: na verdade eu vim aqui para poder dar um negócio para você. Vê se dá em você. Aí ele me deu, é o terno assim. Só que o terno todo completo ia parecer mágico, né? Aí eu... E apareceu o David Copperfield. A hora que eu subisse aqui, o pastor vai tirar o coelho da cartola. Mas aí, amado, diz ele que é o terno para pregar lá nos Gideões, né? Que lá nos Gideões Internacionais todo mundo usa terno assim, né? Mas aí, amado, o que acontece? Ele comprou lá em Israel, mas ele comprou apressado, comprou um no tamanho dele, e esse aqui veio grande demais. Falei: grande demais coisa nenhuma, é que você não ouviu a voz do Espírito dizendo: leva um terninho pro Domício, né? Aí, amado, olha só que blazer bacana. O terno eu não vou usar nunca junto, né? Mas eu posso usar a calça sem ele e assim por diante. Mas, amados, olha só, Deus provê tudo, ó. Bonitão, tá? Eu acho que eu estou, não precisa dizer nada não. Então, aí, a Vanessa falou que eu estou bonitão. Aí, amor, valeu aí. Valeu, glória a Deus. Glória a Deus aí. Me lembra mais tarde, hein? Aê, menina. Então, irmãos, olha só. Então você não precisa se matar, porque Deus sabe a tua necessidade, irmãos. Eu prometo que é a última vez que eu vou falar sobre isso. No ano de 2010, eu tinha um apartamento e eu queria vender para poder pagar um consórcio e comprar um outro. Dar o dinheiro do meu para poder fazer um upgrade. No meio disso, a igreja que eu estava no desafio de comprar uma área. E eu peguei parte do dinheiro, dizimei e dei de oferta. Aí, como o dinheiro ficou meio troncho, um amigo meu falou: Domício, eu estou com uma loja aqui de carros usados em Curitiba, tu quer entrar numa sociedade comigo? Ele é muito querido, muito amigo meu. Eu peguei o dinheiro, coloquei lá. Quando eu coloquei o dinheiro, aí veio esses planos do governo aí. Para vocês foi uma benção, para mim foi uma coisa do inimigo, negócio de carro zero a 0,99 de juro. Aí o mercado de usado parou, meu amigo falou: Domício, vamos embora parar por aqui, vamos aproveitar que tem carro ainda, você pega uns, eu pego o outro, beleza. Aí eu peguei um carro. Ano passado eu estava lá em Dourados, e exatamente o mesmo irmão que me deu esse blazer aqui, ele faz um projeto com os índios, e o carro deles que levava a comida lá deu problema. E como o carro que eu tinha, que era um Kissara, ele é alto, eu fui de carro e voltei de Expresso Queiroz. O carro ficou lá para a glória de Deus. Aí, como resultado ainda do negócio da loja, eu recebi uma Pajero, não é Pajerona não, aquela Pajero Jeepinho
bonitinha. Amados, e desde quando eu botei o olho naquele carro, eu sabia que aquele carro não era meu e não era para minha família. E no dia que o Aco e a Odete vieram aqui, falaram sobre a perfuração de poços para poder dar água lá para o povo no sertão. E eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E pensando comigo, não estava falando nada com Deus não, porque eu conheço Deus, tem coisa que eu nem converso com Ele. Então eu falei, preciso fazer alguma coisa. Deus falou assim, ué, dá aquele carro teu que você está tentando vender lá. Eu quase falei, Deus, não estou te chamando a conversa, é eu e eu. E aí eu falei com a Vanessa, amada, e a Vanessa, como é uma mulher que não é de oração, não é uma mulher consagrada, ela falou, amor, eu sempre senti que a gente deveria dar esse carro. Eu falei, pronto, mulher carnal, né, irmão? Procura uma mulher consagrada para andar contigo. E aí lá foi o carro. E aí quando foi agora na quarta-feira, aí começou a perseguição da Vanessa com o outro, o Corolinha, que eu gosto tanto dele, amado. Queridinho, bacaninho e tal, não, um chamego, eu e Davi, o Davi até chorou. Quando ele soube que a gente não tinha mais o carro, ele falou, pai, deixa eu me despedir do carro. Aí ele sentou no banquinho de trás, abraçou o da frente, chorou. E eu só fiquei na minha, que eu me lembrei daquele texto que eu mesmo preguei, que aquele que ama o seu filho mais do que a Deus, não é digno de mim. Eu falei, Davi, tu pode chorar, filho, mas o carro é do papai do céu. Ele pediu, perdeu o Playboy. Então, aí eu sei que, amado, aí eu dei. E quando foi alguém, um irmão falou comigo, foram 3 carros em um ano. Era o dinheiro do meu terreno, era o dinheiro da minha casa. E o irmão perguntou, pastor, como é que você consegue? Cara, Deus nunca me deixou morar na rua. Entende? Então, eu pago aluguel, vou continuar pagando aluguel. E se Deus me der uma casa, Ele vai me dar. Se Ele não quiser dar, Ele não dá. E agora eu vou ter que mudar totalmente a minha agenda para poder fazer a correria de criança, tal, com um carrinho só. Mas, amados, não é nada meu, é tudo do Senhor. Você não pode se tornar escravo das coisas que você tem. Você é escravo de tudo aquilo que você não domina. E você é escravo de tudo aquilo que mantém o teu coração. Então você tem que manter o coração aberto. Amado, eu nasci banguelo, pelado e careca. Eu só estou careca, mas banguelo eu não estou e pelado eu não ando. Olha quanta coisa que Deus já me deu. Eu preciso de mais o quê? Então, amados, Deus vai te dar a experiência de viver essa verdadeira libertação. Ande com o seu carrão, mas diga do Senhor. A hora que o Senhor pedir, está pedido. Você entende? Aí um irmão, de manhã, ele fez uma interpretação incorreta de uma colocação que o pastor Ronaldo fez, de que nós devemos dar a nossa vida, não apenas o dinheiro. E ele falou para mim, pastor, o dinheiro é fácil, como quem diz, eu não vou dar porque é fácil, Deus não requer o dinheiro de mim. Falei, varão, eu não acho que é fácil dar um terreno de R$1 milhão. Eu não acho fácil nem dar uma camisa de presente para um amigo meu no aniversário. Como é que eu vou achar fácil dar um terreno de R$1 milhão? Como é que eu vou achar fácil dar o apartamento lá que o pastor Gilson deu, que é um apartamentaço? Ele não falou nada porque ele é humilde, mas na Afonso Pena, 215 metros quadrados. Amados, mas é o desprendimento. Precisamos ser livres, amados, o tempo todo. Sabe por quê? Porque as coisas que nos escravizam não são coisas poderosas, opressoras, demônio, como diz o povo aí, tranca-rua, Exu caveira, não é nada disso não. São comportamentos e atitudes em Deus que eu e você podemos mudar e viver a verdadeira liberdade. Relaxa seu ombro, amado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Existe um engano de Satanás. Eu estou na igreja, eu nunca fui escravo. Esse é um engano. A verdade, quem vive no pecado é escravo. Mas tem uma promessa sobre a tua vida e sobre a minha vida. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Quem quer ser livre, fique de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Verbalize aquilo que está no teu coração. Verbalize agora, diga para Deus, dê um nome. Não venha, Senhor, tu sabes. Não é assim. Você quando é uma bênção, você quando quer uma bênção de Deus, você não fala, tu sabes, tu diz o número que você quer. Então não é noite de dizer, tu sabes. É noite de você dizer, Deus, o meu pecado é esse. A algema, a corrente, a cadeia é essa, meu Pai. Há uma inquietação na minha alma, há uma inquietação no meu espírito, há um hábito de mentira, de calúnia, de dissensão, de fuxico. Há um hábito no meu coração que eu não consigo elogiar as pessoas. Isso não é do Senhor, diga isso para Deus. Há um hábito no meu coração de descontentamento, eu nunca estou feliz com nada que tenho. Parece que nunca é suficiente o que eu tenho.
Diga isso para Deus. Qual é a tua escravidão? Meu Deus, se eu fico uma semana sem ir no shopping, se eu fico 15 dias, peço que me dá uma coisa ruim. Você precisa ser livre disso em nome de Jesus. Eu não consigo parar de contar os casos, os fatos apenas de uma maneira que seja bom para o meu lado. Eu tenho dificuldade de assumir meus erros. Diga isso para Deus. Eu tenho dificuldade de pedir perdão. Eu sou arrogante, eu sou soberbo. Diga isso para Deus. E o Senhor quer te libertar. Mas o que vai trazer a libertação não é apenas essa oração que você vai fazer, é a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Então Jesus disse ali: se vocês caminharem assim, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. Vivemos em um tempo de discipulado. Não existe discípulo escravizado, não existe discípulo acorrentado. Discípulo é livre, e se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Queria chamar a equipe de louvor, eu vou orar por vocês, e eles vão ministrar mais uma canção antes de nós irmos embora. Senhor Deus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Desde já, Deus, eu quero te pedir que o Senhor comece a preparar os corações daqueles que vão se render diante de Ti, aqueles que o Senhor tem para si nesta noite. Que o Senhor faça isso para a glória do Teu nome. Mas nós queremos apresentar o nosso coração diante de Ti, Pai. Não tem um bom, não existe aquele que é melhor que o Senhor. Todos nós, pastores, líderes, todos nós precisamos ser libertos diariamente, porque há algo em nós que tenta nos escravizar e nos limitar. Nós te clamamos, Deus, em nome de Jesus, faça uma obra definitiva em nosso coração. Nós queremos caminhar em liberdade. Nós não fomos criados para caminhar, conforme eu falei ali, como um andarilho, com as costas encurvadas, escravo de tudo, com os pés acorrentados. Não é esse o chamado de Deus para a nossa vida. Nós clamamos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça algo novo em nós. Marca-nos, Deus, e liberta-nos em nome de Jesus. Que esta Páscoa deste ano, que esse mês de Páscoa seja um memorial em nossas vidas, de um rompimento dos nossos pecados. Livra-nos da religiosidade, que é outra escravidão dissimulada dentro de nós. Porque estamos na igreja, porque ofertamos, porque dizimamos, porque lideramos, porque temos células, porque cantamos bonito, porque tocamos na igreja. Ó Deus, livra-nos dessa religiosidade de achar, ó Deus, que porque fazemos tudo isso, já estamos prontos. Não! Aqueles homens também tinham crido no Senhor. E nós queremos, Deus, caminhar segundo o Teu propósito, em nome de Jesus. Seja glorificado, Deus. Seja bendito em nosso meio, para a glória do Teu nome. Amém. Queria chamar o pastor Ronaldo aqui. Eu creio que ele tem um desafio. Apenas você que tem o seu filho lá no Mini, daqui a pouco vai lá pegar. Mas eu gostaria que ninguém mais saísse. No máximo 10 minutos vai terminar tudo aqui. E você vai poder sair para comer sua pizza. Tudo isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Liberdade Deus tem para você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Ele é a própria verdade. Quantos aqui hoje querem ser verdadeiramente livres em Cristo Jesus? Você precisa entender que Deus amou tanto você que entregou o seu filho para morrer na cruz para que você fosse livre. Então agora, entrega a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Passa o controle da tua vida para Ele. Permita que Jesus seja o Senhor da sua vida. Quer que Jesus seja o Senhor da sua vida? Quer que Jesus realmente dirija, tome o controle do seu ser? Quem aqui quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Alguém aqui? Deus abençoe você. É mais alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Diga assim: eu quero ser livre. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Levante sua mão. Há mais alguém que quer fazer isso? Levante bem alto a sua mão. Deus abençoe você. É mais alguém que quer ser livre? Deus abençoe você. É mais alguém que quer ser livre entregando sua vida para Jesus? Levante bem alto a sua mão. Glória a Deus. Pode baixar a sua mão. É mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? É o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Levante a sua mão. Há mais alguém aqui que precisa de ser livre? Livre de si mesmo, livre do seu próprio controle. Livre-se. Livre-se, seja livre, entregue sua vida para Jesus. Há mais alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante bem alto a sua mão, levante bem alto a sua mão. Mais alguém? Eu quero convidar você
que levantou a sua mão para sair aí do seu lugar, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você aqui, quero orar com você aqui, em nome de Jesus. Você que levantou a sua mão, pode vir. Você que levantou a sua mão, venha aqui. Você que não levantou a sua mão, mas você quer vir aqui. Você que não levantou a sua mão, mas quer vir aqui se entregando para Jesus. Mesmo que você não tenha levantado sua mão, sai do seu lugar, vem aqui à frente, entregue sua vida para Jesus. Graças a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode vir, chega aí, chega. Olha, amados irmãos, quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Você viu Jesus fazendo essa obra? Você tem que se alegar, meu irmão, tem que participar desse momento. Estenda a sua mão e começa a orar. Estenda a sua mão e começa a orar. Estenda a sua mão, não espere orar não. Ore você em nome de Jesus. Você que entregou sua vida para Jesus, presta atenção em mim agora, ó. Você que veio aqui à frente, presta atenção, bastante atenção. Você vai orar comigo agora. Você vai repetir a oração que eu vou fazer, e assim você vai entregando sua vida para Jesus, amém? Repita comigo assim, diga: Senhor Deus. Pode deixar sair dos seus lábios, diga assim: Senhor Deus, eu sei que o Senhor me ama, e o Senhor entregou o seu Filho Jesus, morreu numa cruz para me salvar, para me libertar, e agora eu entrego a minha vida para Jesus. Eu quero obedecer Jesus em tudo. Quero ser discípulo de Jesus. Eu quero fazer discípulos para Jesus. Eu me entrego totalmente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus é lindo e maravilhoso. Você que vem entregando a sua vida para Jesus, queria que você se assentasse aqui. Algumas pessoas vão ajudar você nessa sua nova caminhada. Vai entregar uma literatura. Deus é muito bom, amém, irmãos? Deus é bom, amém. Então vamos orar. Levante a sua mão, levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão. Deus, que o Senhor derrame o teu amor. Receba, meu irmão, o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai. Recebe a graça do Filho. Recebe a graça sustentadora. Jesus está com você e em você todos os dias, até a consumação dos séculos. Recebe a consolação. Recebe a consolação do Espírito. Que nós vivamos na comunhão do Espírito, sendo um só. Recebe a unção e o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, para que verdadeiramente você seja livre, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, que Deus abençoe e tenha uma semana cheia de paz.